Olá, pessoal! Meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do Papo de Laticínios. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. O nosso podcast de hoje é patrocinado pelo Evopac. O Evopac é uma evolução dos programas de autocontrole para as indústrias que desejam controlar dados de produção atendendo à fiscalização. Para quem quiser saber mais sobre o Evopac, vocês podem acessar evomilk.com.br ou vocês podem ir lá no Instagram e saber mais e mandar um direct para a gente tirar as dúvidas, que é o Evopac_oficial, @Evopac_oficial. Nós estamos também com um patrocinador muito legal, que é o Kefir Camponês. Para quem ainda não conhece, vocês podem acessar ocamponês.com.br e conhecer sobre o plano de assinatura. E vocês podem também conhecer lá pelas redes sociais, que é @camponês_br. É um kefir produzido de leite de vacas Jersey A2A2. Vale muito a pena conhecer esse produto para quem quer cuidar da saúde do intestino. Nós estamos recebendo pela segunda vez, já está quase recebendo um boleto aqui do Papo de Laticínios para ajudar nas despesas do podcast, Ramon Rocha. Ramon, seja bem-vindo novamente, é sempre uma honra ter você aqui, você sabe do carinho que nós temos por você e pelo seu trabalho, e eu fico o ano inteiro falando, Ramon, vamos gravar mais um episódio, Ramon, vamos gravar mais um episódio, mas é porque eu tenho muita admiração mesmo pela sua simpatia e pelo seu trabalho. Seja bem-vindo novamente. Conta pra galera, para quem ainda não conhece, quem é Ramon Rocha. Obrigado, Sara. Primeiro, agradecer novamente o convite, né? Para mim é sempre um prazer. Por mim, eu fazia praticamente um episódio por mês, porque é sempre bom a gente bater esse papo. E eu fico muito feliz de ser lembrado, né? Para poder conversar um pouco aí com o seu público. Então, obrigado novamente. Bom, como a Sara apresentou brevemente, né? Esse é meu segundo episódio. Mas para quem está me vendo primeiro nesse, eu sou o Ramon Rocha. Eu sou técnico em laticínios de formação, só que acabou que na graduação, meu mestrado e doutorado, eu me aprofundei um pouco mais na parte da pesquisa, né, na área de laticínios. E atualmente eu sou pesquisador aqui na Universidade de São Paulo, na USP, no campus de Pirassununga. E trabalho, né, agora exclusivamente mais focado em elaboração de produtos lácteos funcionais. E também tenho meu trabalho paralelo com comitê, né, da Internacional do Leite, a Federação Internacional do Leite, que a gente faz um trabalho bem interessante aí para expandir o conhecimento a respeito dos produtos lácteos, né, a nível nacional. Então, basicamente é isso. Espero que seja uma boa conversa para a gente. Espero que eu possa aí atender as expectativas. Obrigado pelo convite novamente. Com certeza vai, Ramon. No nosso primeiro episódio, né, que tá lá disponível no YouTube e no Spotify, é só vocês se inscreverem, né? Aproveita, vai lá, se inscreva no canal. Só procurar por Papo de Laticínios no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e vocês vão acompanhar episódios semanais que nós lançamos para vocês. Nós estamos também lá no Spotify. Vocês podem ir lá e procurar o primeiro episódio que nós gravamos, que foi sobre composição do leite, super legal, muita informação técnica para quem está, né, na indústria trabalhando na área de qualidade, nas análises, para quem está na academia, né, para os estudantes, vale muito a pena assistir esse episódio. E hoje nós vamos falar sobre leite e comunicação, né? Como que a comunicação pode impactar positivamente na indústria de laticínios, aproveitando que nós temos um pós-doc aqui na nossa frente, para poder nos ajudar. Assim, eu acho que a gente vai falar muito aqui hoje, Ramon, sobre a importância, o papel das universidades junto à indústria de laticínios, entendeu? Junto Sim. com essa comunicação. Porque a gente vive um mundo de desinformação, mundo de fake news, toda hora tem um famosinho, né, vindo falar mal da gente, a gente mais que só se defende, né, a gente às vezes fala só quando a gente precisa se defender, mas a gente acaba não mostrando mesmo quais são os benefícios que nós temos, né? Eu falo, nós leite, né? E aí eu quero a sua colaboração para isso, né? Para a gente dar uma dica, né? Para os gestores, para os donos, né? Para as equipes que estão nos laticínios terem uma luz, né? Como que eu faço para melhorar aqui a minha comunicação, já que, afinal de contas, eu preciso que o meu consumidor final conheça sobre o meu produto, né? Eu acho que é muito isso hoje que a gente tem que trazer aqui para o nosso episódio. Sim, verdade, verdade. Eu acho que é um bom pontapé inicial essa conversa, né? Primeiro,
a gente tem que ter em mente que a gente passa por um período bem complicado em relação à notícia, a forma como a notícia chega até o consumidor final. Isso não estou falando só de leite, eu estou falando de qualquer área do conhecimento, né? Na política, a gente viu muito isso acontecendo. Então, cada vez mais as pessoas estão se atentando ao título da notícia e não necessariamente investigando qual que é a fonte, ou de repente a notícia é até verdadeira, mas você tem um título que é sensacionalista, então as pessoas não leem a matéria completa. Então é um problema universal que a gente encara, né, no mundo todo, e que isso obviamente acaba sendo refletido também para a nossa área, né? Que a Sim, gente sim. tem aí uma série de notícias que, obviamente, para quem entende de leite, para quem estuda e trabalha com isso, sabe que muitas dessas notícias que são espalhadas aí não são verdade, mas infelizmente o consumidor final ainda não tem essa expertise de saber que de fato aquilo ali é uma notícia que tem um viés para agradar um público ou não, né? Então a gente vai conversar hoje exatamente sobre isso, né? Para ver como a gente tenta amarrar um pouco todas essas questões. Sim, aí para começar, né, queria que você já nos ajudasse a entender, né, como que a gente pode melhorar essa comunicação, o que a gente pode fazer para melhorar nossa comunicação com o nosso consumidor final, né, com o nosso público. O que você acha que a gente está? Eu falo que você está dentro de universidade, né, você vive num mundo onde a comunicação é extremamente importante, né, você está dentro de uma das maiores universidades do mundo, numa cidade, né, muito grande, com acesso, né, a um público. Você pode prestar atenção em todos os públicos, né? E você conhece o interior, você conhece fábrica, então eu acho que você tem isso de muito especial em um profissional, entendeu? Né, o fato de Sim. estar na academia, de estar ligado, né, às instituições, mas de já ter vivido o chão de fábrica, de conhecer como é que são o interior, como é que tudo é produzido, como é que a gente recebe as informações, como é que a gente se comporta. Eu falo a gente como consumidor e a gente como indústria de laticínios. Perfeito. Assim, a gente tem que pensar, eu sempre gosto de dar um histórico, né, do que acontece. Bom, a gente pega aqui como paralelo para a gente tentar entender a realidade, o que aconteceu muito com a indústria do cigarro, né, e o que acontece de forma mais recente com a indústria da cerveja. São Uhum, indústrias que investiram bastante em comunicação, né, então você tem produtos que não necessariamente são produtos que são benéficos para a saúde, né, uhum, mas essas indústrias elas trabalharam juntamente com aumentar a sua escala de produção, elas tiveram o mesmo investimento em comunicação, marketing e comunicação. uhum. Tanto que hoje a gente vê a venda de cerveja um valor assim absurdo, né? E a indústria de cigarro foi por muitos anos uma indústria que era bastante lucrativa. Hoje acabou, né, tendo uma certa queda. O que eu identifico nas indústrias de laticínios, né, é essa carência em investir um pouco mais na comunicação. A gente tem até outras indústrias alimentícias que têm esse viés muito forte, né? Por exemplo, a indústria de carnes. A gente pegar as grandes indústrias de carnes, elas investem bastante nessa questão da comunicação e isso acaba gerando um resultado positivo. Mas, especificamente, dentro da indústria de laticínios, não. Né? A gente teve até um movimento lá no início dos anos 2000 da Parmalat, né, com aquela Uhum. propaganda da questão dos ursos, e isso acabou agregando um público infantil muito grande. Só que foram movimentos muito isolados na história, sabe, Sara? Então, assim, esses movimentos eles são muito isolados, eles não são contínuos, né? Então, acho que o primeiro ponto é ter a maior, enxergar a necessidade que a comunicação e o marketing ele tem que andar juntamente com o crescimento da indústria. Por quê? Quando você lança um novo produto, você precisa, obviamente, dizer para o consumidor que isso é bom. Você precisa dizer para ele quais são os benefícios, o que isso aqui vai gerar de benefício para ele quando ele compra. Simplesmente lançar um produto por lançar acaba não gerando muito efeito. Sim. Ultimamente, assim, né, por nossa sorte, a gente tem, né, uma certa, um certo aumento de um mercado consumidor que é mais preocupado com o produto que ele coloca na sua mesa, né? E isso Sim. está se convertendo de forma positiva para a indústria de laticínios, porque se a gente falar em termos de matriz alimentícia, né, o leite é uma matriz que a gente consegue fazer incorporação de diversos componentes funcionais. Então, hoje a gente vai no mercado, a gente vê lá produtos com alto teor proteico, produtos que são ricos em fibras. Então, automaticamente, né, a indústria de laticínios está sendo beneficiada com o aumento desse mercado consumidor mais preocupado com a saúde. Sim, Só que, sim. obviamente, se a gente tivesse paralelamente uma comunicação, uma estratégia de marketing junto com esse movimento,
o alcance ele seria muito maior, né? Então esse é o primeiro ponto. Precisa ter uma maior estratégia de marketing, de comunicação das indústrias de laticínios, que hoje ainda é fraquíssimo. Se a gente liga nossa televisão lá no horário nobre ou qualquer horário que seja, a gente não vê uma propaganda a respeito de um produto lácteo, por exemplo, né? Sim. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também é fazer estratégias, né, de comunicação para desmistificar o que se fala a respeito do leite e seus derivados. Aí um outro problema é que o buraco, na verdade, ele é muito mais embaixo, né? A Sim. gente hoje vive o dilema das redes sociais, né? Eu sempre brinco quando eu falo com algumas pessoas. O que é o dilema das redes sociais? O que coloca lá, dependendo da pessoa que coloca, se for uma pessoa que você siga, o que essa pessoa falou é verdade absoluta. Então, de repente, Exato. o fulano ele formou a graduação em nutrição, só que de repente ele formou em nutrição, mas ele não se importou muito em pesquisar algumas coisas ou não se importou muito em se aprofundar sobre a literatura científica atual. Então, muitas vezes ele se prende a conceitos que de repente ele aprendeu lá na faculdade, que nem são conceitos corretos, mas ele acaba levando isso para frente porque ele mesmo não se atualizou. E quando ele faz isso, e automaticamente ele tem um número grande de seguidores, ele acaba influenciando um monte de pessoas, né, que vão acreditar que aquilo que ele falou é verdade. Então, é uma preocupação muito grande. O que a pessoa fala, dependendo do número de seguidores que ela tem, ela vai ter um alcance maior e, obviamente, ela vai ter mais credibilidade. Se eu vejo, por exemplo, um nutricionista de 1.000 seguidores, se eu vejo um nutricionista de 5 milhões de seguidores, que tem bastante hoje na internet, em quem que eu vou acreditar? Eu estou falando eu, público leigo. Eu vou acreditar no que tem 5 milhões de seguidores, porque, na teoria, né, ele é mais conhecido, se ele tem mais seguidores, ele tem mais conhecimento. Sim, Então, sim. falta também, na verdade, ainda tem essa grande preocupação, né? O grande problema das redes sociais. E quando essas notícias são compartilhadas, né? Como a gente conversou, as pessoas elas enxergam muito o título da notícia e não, de fato, o que está por trás. Então, as pessoas não buscam fontes aí em literatura, não buscam fonte em conversar, de repente, com um profissional da área, né? Então, isso acaba gerando diversos problemas. Eu até, algum tempo atrás, no Instagram, eu colocava, né, alguns desses influencers aí que falavam algumas verdades sobre o leite, e Aham. alguns simplesmente falavam assim, Sara, leite ele faz mal para, por exemplo, né, o leite causa espinha na pele. Uhum. Aí o cara falava um vídeo falando por que o leite faz mal para a pele, e ele colocava algumas referências dentro dessa postagem dele. Aí eu, de curiosidade, em alguma dessas vezes, eu fui na referência que ele citou, que ele colocou na postagem que ele fez. Curiosamente, as referências que essa mesma pessoa colocou diziam totalmente o contrário do que ele falou no vídeo. Aí você entrava no artigo, o vídeo falava, você entrava no artigo, né, e o artigo Aham. falava que o leite faz bem para a pele, que o leite não causa reações de inflamação, dependendo da pessoa. Só que o cara simplesmente pega aquilo dali, converte a notícia, converte de fato qual que é a verdade, faz um vídeo e dificilmente as pessoas vão atrás da fonte. Né? E, Sim, infelizmente, isso é sim. um problema que a gente passa muito hoje. E assim, dessa forma, né, as fake news vão sendo passadas de Construídas, pessoa né? para pessoa. E para você colocar uma falsa notícia para rodar, né, uma notícia sensacionalista, é muito fácil. Mas para você fazer o caminho contrário, é extremamente difícil. Então, só para responder essa primeira parte, é exatamente isso. Falta, então, na minha visão, obviamente, né, mais investimento em publicidade e propaganda para falar que o leite é bom mesmo, para, né, vender o seu produto, falar que esse leite vem de tal origem, vai te gerar esse benefício. E também falta estratégias para desmistificar e para concorrer com essas notícias que são passadas através de rede social. Sim, sim. O que acontece, né, que eu falo que a gente tem isso, né? A gente tem nem só nutricionistas, Ramon, a gente não tem só nutricionistas, né, que às vezes tem 1.000 seguidores ou 5 milhões de seguidores, mas a gente tem qualquer pessoa que for numa rede social e falar falar alguma coisa, alguma notícia ali, aquilo pode virar uma verdade, né? Então, é isso que por isso que eu falo que a gente tem que estar a todo momento falando aqui, porque a todo momento tem uma galera detonando a gente, né? Então a gente precisa de ter mais força nas redes sociais, né? Porque Exatamente. eu falo assim, o poder do que está contra é muito forte, né? A galera é muito forte. Então a gente precisa Sim. de se preparar, tá? Sabe? Eu acho que a gente precisa de se preparar e falar, olha, não dá mais para eu poder
Esperar que a pessoa, né, tenha aquela... como é que eu falo, assim, como que tivesse uma consciência, né? Eu tenho, Sim, né, sim. o meu público tem uma consciência de que leite é bom, leite é saudável, ele não vai abandonar isso da alimentação dele. Mas não é isso que acontece, Exatamente. né? A gente tem gerações que estão, todo dia tem uma geração nova surgindo e com comportamentos completamente diferentes, né? A nossa, eu Exatamente. vou falar a nossa não, porque você é mais novo, mas assim, a minha geração, ela está muito mais ligada ao campo, né? Mesmo quem morava nas capitais, quem mora nas capitais, tinha uma ligação com o campo, né? Uma referência ali de um avô, de um parente do interior. E algumas pessoas hoje em dia não têm nenhuma referência mais. Então não dá pra gente contar com essa. Ah, não, ele sabe o quanto que o leite é saudável, né? E nutritivo e faz bem à saúde, né? A gente precisa de comunicar. A gente precisa de falar. Exato. O que a gente vê nas redes sociais é que as pessoas falam as mesmas coisas todos os dias. Né? Todos Sim, os dias falam as sim, mesmas coisas. É sim. isso. Igual eu falei assim, você estava falando, que lança um produto novo. Igual eu tô aqui com o camponês, né? É um produto que as pessoas ainda acreditam um pouco, né? É um kefir de leite de vaca Jersey, livres a pasto, de leite A2A2, né? Vacas que produzem Sim. leite A2A2. Então, assim, é um produto completamente diferente, né? Do que o pessoal produz, as grandes indústrias produzem. Aham. Só que... Tá um barulho aí. Não, parou, né? Foi Só um que carro que assim, passou aqui agora. só que é um produto. Achei que era seu celular. Só que assim, né? A gente tem, igual eu falei, tem o camponês, só que é um produto super saudável para quem busca. Igual eu falo assim, a indústria precisa de acreditar que tem consumidor para tudo hoje. Né? Então, para quem Lógico. busca, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero cuidar do meu sistema imunológico, eu quero cuidar do meu intestino. Tem que estar preparado, né? Eu não preciso de ir lá na farmácia comprar um probiótico, né? Eu posso ir lá e Sim. comprar um produto que vai fazer parte da minha refeição. Eu acho que a Ainda gente mais precisa. exato, ainda mais o leite, que assim, a possibilidade que a gente tem de incorporação de componentes funcionais no leite são infinitas, né? Então, por isso que você falou, de repente a gente tem, que é o que a gente chama de nutracêuticos, né? Que são aqueles produtos que, além da função de alimentar, nutricional, ela tem gera um outro benefício para a saúde. E o leite Pois é uma é. excelente matriz para fazer essa incorporação, para ser utilizado como fonte de compostos funcionais. Então, isso de fato tem que ser mais explorado. Só voltando um pouco da questão anterior, você falou, não necessariamente a gente precisa seguir, por exemplo, um Instagram de um nutricionista, né? De repente pode investir também em marketing de influencers que não são necessariamente pessoas ligadas à área da saúde ou à área de alimentos, mas Mas que são são pessoas influenciadores, que têm né? um grande alcance, exatamente. Então, assim, faz uma propaganda, faz uma estratégia com essas pessoas, que obviamente, consequentemente, o público dela vai consumir esse produto, né? Então, são pequenas estratégias que as outras indústrias elas fazem muito bem. A indústria de produtos alcoólicos, então, faz isso Sim, sim, sim. brilhantemente. E por que não ser feito com a indústria do leite também, né? Você lembra assim, a Sandy já fez propaganda de cerveja, né? Que é um rosto mais angelical e mais doce, né? Do que da Sandy, que a Exato. gente não imaginava. Então, assim, as pessoas É. acreditam, né? No poder da comunicação, no poder do marketing mesmo, né? Como que eu faço? Então, assim, a gente precisa de trazer. Olha, eu não preciso ter só profissionais da saúde aqui falando sobre o meu produto, né? Eu posso ter influenciadores aí falando Que tem sobre um grande leite, né? público. Já tem Exato. grandes marcas fazendo, né? A Ivete Sangalo, que é um grande nome aí, né, do Brasil, é uma garota propaganda da Piracanjuba há muitos anos, né? Sim, sim. Então, é uma marca que acredita no marketing e funciona muito bem, né? Eles Exato. despontam aí. Mas acho que é É, questão de quebrar, acho que é questão de quebrar paradigmas apenas, né? Porque assim, uhum, ainda se você conversar com, sei lá, 10 pessoas, vamos supor que de 10 pessoas, 3 pessoas vão falar que não bebe leite porque elas escutaram de alguém que faz mal. Então assim, tem que sim. quebrar primeiro esses paradigmas. E as pessoas têm que de fato entender que não é assim que funciona, né? Que existe um estudo por trás, enfim. Mas isso é um assunto um pouco mais específico da área de nutrição, né? Mas precisa de É, fato ter um investimento mais pesado nisso. é um dos episódios que eu quero muito fazer aqui no Papo de Laticínios, é junto com um nutricionista, né, que entenda realmente sobre os valores nutritivos do leite, pra gente trazer informações mais técnicas aqui, que eu acho que vale muito a pena. Ramon, mas Sim. a gente tá falando de comunicação, né, falamos sobre marketing, sobre propaganda, sobre como que a gente pode comunicar melhor. Só que assim, a gente tem, dentro da nossa cadeia produtiva, a gente tem os nossos colaboradores que estão dentro da indústria, porque eu acho que todo mundo que está envolvido diretamente com os nossos negócios, eles devem ser promotores da nossa marca.
né? Perfeito. E aí, assim, outra dica que eu quero que você deixe aqui para os nossos, né, para os nossos laticínios é como que eu preparo os meus colaboradores para eles serem promotores da minha marca, porque às vezes você tem colaboradores, né, trabalhadores da indústria de laticínios que não conhecem os benefícios, né, nutritivos ali do leite, que acaba que chega em casa e toma outras decisões para a família dele, né? Às vezes ele vê alguém falando mal do leite, mas ele não sabe como que argumentos ele deve usar ali, olha, o que eu devo Sim, falar para poder, como que eu provo que realmente eu trabalho com, eu produzo um produto saudável, né? Como que eu falo que o produto que está na mesa dele é 100% de garantia de que é um bom produto e que vai fazer bem para a saúde dele, né? Eu tô falando assim, é perfeito. claro que você pode usar uma manteiga para fazer um monte de receitas diferentes, mas tudo com quantidades ideais não vai matar ninguém, não vai matar Lógico, ninguém, né? Não vai fazer mal à exato. saúde, tudo é a quantidade. Na verdade, o que eu sempre gosto de fazer, né, principalmente quando eu faço consultoria ou na época que eu trabalhei em indústria mesmo, eu sempre gosto de adotar uma estratégia. Isso, obviamente, quando eu tinha tempo de fazer consultoria, né? Hoje eu tive que reduzir o ritmo um pouco, mas eu sempre gosto de explicar para todo mundo o que é essencial de saber sobre o produto que ele está trabalhando, né? Então, foi exatamente isso que você falou. Explicar para todo mundo, independente de quem seja, qual é a função, o que ele está trabalhando. Então, vamos supor que eu tenho um cara que trabalha na plataforma de recepção do leite. A função dele é simplesmente ir lá homogeneizar, coletar, levar para o laboratório, né? E Uhum. depois fazer o engate para entrar com leite na linha. Essa pessoa precisa saber o que é o leite. Ela precisa saber o que ela está trabalhando, né? Quais são os benefícios, o que aquilo ali vai ser gerado depois. Então, dentro de uma indústria, o conhecimento ele tem que ser muito amplo. Todo mundo tem que ter o conhecimento geral. E isso inclui, obviamente, saber o benefício daquilo que você está trabalhando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo Sim. ponto são as pessoas que trabalham dentro das indústrias diretamente com leite, elas precisam também entender duas coisas. Primeiro que ela tem que ter a segurança de levar aquilo que ela está produzindo para casa. E isso inclui dois fatores. Primeiro, ela tem que confiar na qualidade do trabalho dela e da equipe, a ponto de você pegar o produto que você produziu e levar para um parente seu ou para o seu filho, por exemplo. E, obviamente, saber que esse produto é um produto que tem diversos nutrientes ali que são benéficos para a saúde. Tá? Tendo isso em mente, é sempre importante, então, quando todo mundo que está ligado na área de produção, na cadeia produtiva de leite, saber argumentar quando falam, por exemplo, alguma coisa que não está relacionada. É muito comum a gente olhar, falando dos influencers, né, é muito comum a gente olhar na Uhum. internet e as pessoas falarem que, por exemplo, leite UHT tem conservante. Uhum. Vamos colocar aqui numa fake news muito básica, né? Isso, se você for perguntar, grande parte das pessoas acreditam até hoje que leite UHT tem conservante, né? Então como é que fica 4 meses fora da geladeira e não estraga? Sim. Qual que é a melhor pessoa para explicar isso para as outras pessoas? Uma pessoa que está diretamente ligada à Quem produção. produz, né? Quem É, produz. exatamente. Exatamente. Então esse cara tem que ter o conhecimento de que o processo que ele trabalha, a máquina que ele opera é responsável pelo tempo do HT ser de 4 meses fora da geladeira, por exemplo, né? Ou o cara do laboratório também, de repente, ele dizer quais são as análises que ele faz. Obviamente não vai ficar dando palestra, mas assim, de forma muito popular, né? Uhum. Essas pessoas precisam também ter o senso crítico de explicar e defender aquilo que ela trabalha, né? Uhum. Obviamente, em cima do conhecimento que ela tem no trabalho, precisa, obviamente, essas pessoas terem um conhecimento, então, de repente, uma equipe que faz um treinamento e explicar sobre os benefícios daquela matéria-prima, por aí vai. Então, são algumas maneiras que se tem, né, da gente aumentar essa conversa com o mercado consumidor. Eu acho que, assim, nada vai substituir as pessoas que estão lá dentro da fábrica, né? Quem pode falar melhor sobre o produto são essas pessoas. Então, precisa, às vezes é vergonha, às vezes eu não tenho um conhecimento acadêmico, que assim muitas vezes acaba não servindo de nada para esse aspecto. O conhecimento prático às vezes é muito mais importante. Então as pessoas precisam perder o medo, precisam falar sobre o produto que elas fazem, defender, né, e obviamente saber argumentar. Primeiro de tudo, confiar que o produto que ela trabalha é seguro, que é um produto de qualidade, né? Você ter a segurança que esse produto de fato não vai gerar malefício para a saúde. E segundo é você aumentar o seu poder de comunicação e a gente pensar que tudo é uma roda gigante, né? Então todo mundo é uma peça muito importante ali para que isso
para que isso gire. Então, eu acho que é esse ponto, né? Pegar essas pessoas que estão envolvidas diretamente com a produção e fazê-las defenderem mesmo, vender o peixe. Não, eu trabalho com isso, eu sei como é feito, não é dessa forma, e esse é um caminho que a gente pode tomar. Paralelamente, assim, se a gente combinar isso com a parte da academia, né, com a parte científica, combinado também com uma maior estratégia de marketing. Então, assim, o cenário ele muda, o jogo ele vira para o nosso favor muito rapidamente, né? Só falta mesmo encaixar essas peças, eu acho. Pois é, e como é que a gente encaixaria essas peças, né? Porque a gente precisa de... A gente tem as universidades que estão produzindo conhecimento pra gente, né? Aí nós temos a indústria que está produzindo alimento. Aí a gente tem um monte de consumidores que precisam de saber o que está chegando na mesa dele. E aí, o que você acha que está faltando, assim? Eu falo que da sua visão aí de dentro da universidade. Sim. Essa resposta é muito direta, né? Eu acho que falta maior conversa entre as áreas. Sim. Isso, assim, é uma carência que eu, Ramon, eu não estou falando em nome da USP, em nome de nenhuma universidade, estou falando em meu nome, né, CPF. Sim. Eu acho que o Brasil ainda carece bastante de uma maior integração entre os diferentes setores. Coisas que em alguns países isso é muito natural, né? A quantidade de pesquisas que são financiadas dentro das universidades por indústrias privadas é assim, uma quantidade gigantesca. No Brasil, obviamente, a gente tem, aqui na USP, a gente tem uma relação de alguns departamentos muito bom com algumas indústrias, mas isso ainda não é a realidade ainda de todos os lugares, né? Então precisa ter, obviamente, uma conversa maior, porque às vezes o que o cara descobre na indústria, na ciência, dentro das universidades, ela é uma informação muito preciosa para que a indústria utilize isso a seu favor. Seja mudando a formulação, seja aproveitando, por exemplo, um ingrediente que a universidade descobriu um poder funcional e colocando isso dentro da indústria, nos seus produtos, né? Então, falta ter um pouco mais dessa integração, de pegar a informação que é produzida na academia, que no Brasil a gente tem hoje uma produção, assim, falando na parte de alimentos, gigantesca, a gente produz muito em nível mundial, né? São pesquisas muito boas, mas eu acho que falta esse canal de pegar o que é feito dentro das universidades e levar isso até a indústria, né? Sim. Quando a gente tem esse canal direto, fica muito mais fácil, porque todo mundo ganha. A universidade ganha em visibilidade, ganha em mérito para os seus pesquisadores, né? E a indústria ganha porque tem uma fonte extremamente confiável, né? Que são as universidades, uma fonte extremamente confiável e de segurança, que de fato aquela inovação ela é aplicável dentro de um produto, por exemplo, né? Mas eu acho que a gente está num caminho, como eu falei, não são todas as universidades no Brasil ainda que têm essa relação. Aqui na USP tem alguns departamentos que têm uma relação bem direta com indústrias e o caminho ele funciona muito bem, né? Mas eu acho que precisa ser mais expandido, né? E, consequentemente, também a mesma coisa vale para os consumidores, né? Às vezes, quando você fala para um consumidor que ele precisa, por exemplo, que tal informação está num artigo científico, só de falar o nome científico e artigo para ele já não quer. Ele já cria repulsa, porque na cabeça dele é algo muito complexo. E de fato, às vezes né? Obviamente precisa de um estudo para você interpretar alguns resultados. Mas o que pode ser feito? Você partir de pegar um artigo científico, por exemplo, e derivar esse artigo científico em conhecimentos mais acessíveis. Eu gosto muito de fazer isso. Eu pego um artigo científico que eu produzi e dentro desse artigo científico, por exemplo, eu faço 3 artigos técnicos. O que é um artigo técnico? É um artigo com uma linguagem mais direta, sabe? Que eu não preciso ficar rebuscando tanto, eu não coloco muita citação. Então eu pego basicamente qual foi a principal descoberta e faço um texto mais acessível para que todo mundo consiga ler e entender. Então normalmente são textos que não têm muitos gráficos, né? Você não vê aquelas estatísticas meio complicadas de artigo científico. É uma das estratégias de aumentar também esse canal de comunicação da universidade com o mercado consumidor. Outra forma também que a gente está falando são as redes sociais, né? Cria postagens, coloca os highlights da sua pesquisa, das suas descobertas em forma de postagem e divulga isso, né? Faça vídeos, né? Vocês podem fazer vídeos também. Faça vídeos, né? exato. O que o pessoal mais consome agora são os vídeos. Legal demais, tá, Ramon? Legal demais mesmo essa sua dica, né? Sobre como que a gente pode melhorar. Ainda tem mais um detalhe, né? Às vezes os artigos científicos, só de falar científico já assusta, mas às vezes a maioria deles são publicados em inglês.
né? A gente tem uma Sim, porcentagem muito pequena que tem interesse, né, em fazer e ler um artigo em inglês, né? Geralmente eles estão aí do seu lado, né, dentro das exato. universidades. Então, É. assim, eu acho que a gente precisa de aproveitar mais mesmo, pegar e simplificar isso. Ah, tá bom, né? Parece meio injusto com vocês, né? Pesquisadores que se dedicam, que vão lá, né? Escrevem bem, estudam muito, leem muito para produzir um conteúdo bom, para produzir um artigo bom, e às vezes eu falo assim, caramba, né, eu ainda tenho que simplificar para ele, né, eu ainda tenho que fazer um texto mais básico, produzir as imagens igual você falou, ou às vezes mesmo igual o vídeo, Sim, igual eu acabei de sugerir. Tá, mas se for preciso a gente fazer isso, a gente precisa fazer isso, né? É com melhor eu certeza. fazer isso ou é melhor eu perder, né, de ficar engavetado ali e nunca aproveitar, né, o que Exato. vocês trabalharam para produzir. Senão fica Porque, dentro, acaba ficando dentro de uma bolha, na verdade, né? Você acaba tendo o conhecimento sendo aproveitado só por outros pesquisadores, não que isso seja ruim, obviamente não, faz parte do jogo, tem que claro que ser, não, claro que mas tem não. que se expandir também para o consumidor, né? A gente falando aqui, obviamente, dos benefícios do leite e tudo É, mais. o que a gente está falando aqui é de fortalecer uma cadeia produtiva, né? Então, se eu tenho a universidade ali com vários cursos envolvidos, né? Eu tenho um monte de profissional, eu tenho a indústria, eu tenho os produtores. Então, assim, a gente só está tentando, o que a gente está fazendo aqui nesse episódio é como que a gente aproveita os conhecimentos que são produzidos dentro das universidades para nos dar embasamento, Perfeito. para nos dar embasamento, eu nem sei o termo que eu devo usar aqui certo, não, mas para nos preparar, Para entendeu? a Para gente eu se enfrentar. municiar, né? Exatamente, assim, como é que eu preparo, né, a mim, como é que eu preparo a minha equipe, né, como é que eu preparo quem está perto de mim para falar do leite, né, quais as informações que eu preciso de ter, né, de forma mais simples possível, porque tudo hoje está Exato. tudo muito rápido, né, todo mundo É, tem muita é, urgência, né? Assim, tudo muito urgente, tudo muito rápido, né? Tudo. Você vê que uma notícia vira notícia hoje, caramba, o Brasil inteiro sabe daquilo, amanhã já é outra coisa que já exato. já já popularizou, né? Já As informações são muito descartáveis, né? Rapidamente descartáveis. Tem que sempre renovar. sim, Entendi. sim. E aí, no meio disso tudo, né? A gente está falando de consumidor, a gente falou dos nossos colaboradores, a gente ainda tem os produtores de leite, né? Que é um público também que é um volume, né, alto que a gente tem de produtores de leite no Brasil. E a gente precisa, né, além dos produtores, já tem todas as famílias que estão envolvidas ali, as pessoas que estão envolvidas no trabalho. Isso é outro público que eu acho que a gente também precisa de ajudar a se preparar, né, Sim, para para se defender aí das fake news do leite, né? exato. Contra o leite. Com certeza, entra, obviamente, dentro daquele grupo que a gente falou, né? Que todo mundo precisa fazer parte desse Munido, né, de informações, de munido de boas informações. informação. Exato. E, obviamente, os produtores não são diferentes, né? Hoje, no Brasil, a gente tem uma quantidade absurda, né? Gigantesca de produtores. Obviamente, o trabalho ele é um trabalho massivo, né? Leva tempo, mas é um trabalho possível, né? Assim como a informação precisa chegar ao consumidor, mas eu coloco que o produtor ele também é um consumidor, né? Então as estratégias acabam sendo as mesmas, né? Então o canal de que essa informação chega, ela acaba sendo a mesma. Mas sem dúvida Sim, nenhuma, os sim. produtores eles são peças fundamentais, né? Tanto que através dessa questão de desmistificar as principais fake news sobre o leite, mas também que através do conhecimento eles aumentam a qualidade do produto que eles estão produzindo, né? Então, Uhum. os produtores aí são um pilar importantíssimo também. Sim, só voltando lá na pergunta anterior, quando você falou que a gente precisa de estar mais ligados, né? Eu até anotei aqui a palavra e depois eu esqueci de falar com você. Assim, é como se a gente precisasse integrar mais, né, as áreas. A gente tem vocês Exato. aí da área de laticínios, né? Eu falo assim, dos cursos técnicos e dos cursos de graduação em laticínios. Só que a gente tem as engenharias, né, de alimento que estão envolvidas no nosso mundo. A gente tem os veterinários ou tecnistas. É como se, eu falo assim, às vezes dá vontade de reunir todo mundo numa sala, né, todos os profissionais, e falar, gente, vamos montar uma estratégia aqui, vamos pensar no jeito, como que a gente melhora, né, como que a gente Exatamente. fortalece a nossa cadeia produtiva, nosso leite, né, o que a gente precisa, né, o que cada um pode colaborar. Porque às vezes a gente vê muita coisa Exatamente. solta, mas, né, não sei, às vezes, eu acho que isso está acontecendo em algum lugar, mas eu pelo menos não estou vendo. Ainda mais na área de laticínios, que assim, a
quantidade de profissões que estão envolvidas na área de laticínios é gigantesca. Eu, por exemplo, sou biólogo, né? Você eu também. é bióloga, Eu também sou né? biólogo, é isso. Mas aí você tem veterinário, você tem engenheiro de alimentos, você tem nutricionista, você tem contador, você tem economista, enfim. Sim, Então, advogados. você entra dentro de uma indústria de laticínios ou você vai num centro de pesquisa em universidade na parte de alimentos, a quantidade de profissionais ali de diferentes áreas de formação é gigantesca. Então, obviamente, precisa sim essas pessoas conversarem também e ver, né? Toda profissão precisa ter seu lado publicitário, né? Saber vender o seu peixe. E isso faz parte dessa conversa que a gente está tendo, né? Então, essas pessoas têm a grande vantagem que elas vão ter o conhecimento técnico, elas vão saber onde buscar, de repente, uma informação mais recente e converter isso, né? Que a gente acabou de conversar agora há pouco. Converter isso em uma informação mais acessível. É basicamente a gente mastigar a informação e entregá-la mais pronta, né? Para o grande público, para essa informação poder correr de forma mais fácil. Eu acho que se eu pudesse fazer um pedido para vocês, né, que são os pesquisadores, né, que estão dentro das universidades, eu acho que eu pediria isso. Eu falo assim, galera, né, ajuda a gente. E é isso aí que eu ia te pedir. Fala, mastiga, entrega pra gente mastigadinho, porque a gente tem dificuldade, né? Tem dificuldade de interpretação, de comunicação, né? De fazer uma boa leitura ali dos dados que vocês publicaram. Então, assim, às vezes a gente precisa mesmo de ajuda para se preparar, para ficar mais munido e fortalecer mesmo as nossas informações, nosso discurso, entendeu? Sim, eu acho que o que a gente precisa é das informações de vocês para nos ajudar nos nossos discursos, né? Todo mundo que está envolvido aí no setor. Então, parece que eu estou pedindo muito, mas eu estou pedindo muito mesmo, tá, Ramon? Não, mas esse é o caminho, porque não que assim, que a gente... Porque, na verdade, se você pega um artigo científico, né, não é que ele é difícil ou que ele ou que as outras pessoas não têm capacidade de interpretar. É porque é costume, né? Quem trabalha com isso, quem sabe fazer uma leitura para ver uma estatística, por exemplo, é costume. É apenas questão de costume. Como as outras pessoas não têm, então a gente precisa, de fato, fazer isso que você falou, né? Fazer essa conversão, de deixar tudo muito mais acessível, mais direto. É como eu falei, porque são várias estratégias, né? O podcast aqui que você faz é uma estratégia, assim, eu achei uma solução primordial que a gente estava precisando muito mesmo. Que bom. Então, isso é um mérito. Desde a primeira vez que eu vi o projeto, eu falei, putz, o leite precisa disso. Precisa de pessoas falando, pessoas de diferentes áreas, de diferentes conhecimentos falando. Então, isso aqui é uma ótima estratégia. Os artigos técnicos são ótimas estratégias também. Investir em influencers, investir também em rede social. Tudo isso é um caminho que a gente vai melhorando. Eu espero que a gente melhore aos poucos, né? Eu também. Os seminários técnicos, né? Tem bastante empresa investindo nos seminários, que é uma boa oportunidade de levar, né, os colaboradores, levar o chão de fábrica para estar em contato com os técnicos, tirar dúvida, conhecer mais, né, tecnicamente ali sobre o que ele faz. Eu acho fantástico. Assim, eu sou muito fã da educação, da informação. Eu acho que não tem nada mais valioso do que você saber o que você está fazendo, né? Do que você se dedicar. A gente está falando assim, parece que, não, né? Parece que ninguém se interessa, ninguém quer ler. Não é isso. Tem muita gente, né? Tem uma galera super interessada, valorizando muito o trabalho que vocês fazem. O que eu acho assim, a gente precisa de aproveitar mais, né? Eu acho que vocês têm muita coisa muito valiosa, né? É só isso mesmo. Ô, Ramon, mas assim, fugindo um pouquinho, né, dessa comunicação que a gente precisa melhorar, eu queria que você desse uma pincelada pra gente no que você puder falar, né, que você souber falar sobre as bebidas vegetais, né, versus as nossas bebidas, nosso leitinho aí de vaca ou de búfala, né, ou dos caprinos. Por favor, né, a gente tem uma forte tendência vindo aí, né, do consumo. Nunca vai ser uma fatia grande, né, do mercado, mas eles vêm tentando sempre tirar a gente da jogada de alguma forma, né? E um dos motivos da gente falar de fake news, um dos motivos da gente falar de informação, né, de desinformação, é muito baseado no que as bebidas vegetais falam da gente, né? A gente não fica aqui atacando o tempo inteiro, né? Nós não ficamos falando mal dos vegetais, mesmo porque a gente é fã, né? Ainda mais nós biólogos, né? A gente é muito fã de todo mundo. Mas eu acho que a gente precisa, né, de conhecer um pouco mais sobre
as regulamentações, né? Como é que funciona o produto de origem vegetal, né? É tratado no Brasil do mesmo jeito que os produtos de origem animal, né? Se você fala assim, Sara, eu não dou conta de falar tudo, né? A gente pode trazer uma pessoa algum dia, eu quero trazer alguém para falar só sobre regulamentação das bebidas, né? Comparando Legal. com a bebida, né? Com leite. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, sabe? Não, legal, Sara. Eu acho que tem tudo a ver, na verdade, como você falou, né? Tem tudo a ver com o assunto que a gente estava conversando anteriormente, né? Primeiro, a gente tem que ter em mente o seguinte: pelo menos na minha visão, né? Diferente do que algumas estratégias de algumas pessoas que fazem, por exemplo, publicidade e divulgam os produtos de origem vegetal, infelizmente, algumas dessas pessoas elas acabam precisando diminuir o leite para aumentar o poder de argumento sobre o produto que ela está divulgando. Estou falando aqui no caso, por exemplo, de bebidas vegetais, né? Na minha visão é o seguinte, a gente não precisa, eu não preciso diminuir um outro produto para falar que o meu produto ele é benéfico, né? Eu não vou aqui falar que as bebidas vegetais elas são ruins para a saúde, muito pelo contrário. Ela São tem saudáveis. sim, elas são saudáveis, elas são extremamente viáveis em termos de logística, assim como o leite e o HT, elas também são armazenadas fora da geladeira porque passa por um tratamento bem semelhante, né? E o tanto de tratamento térmico quanto de invase. Nutricionalmente também elas são fortíssimas, elas são ricas em diversos nutrientes, são fáceis de você incorporar diversos componentes funcionais e aumentar a gama, a diversificação dos seus produtos. Então não preciso, obviamente, falar mal dos produtos vegetais para poder dizer que o leite também é bom. Só que qual que é o grande problema? As pessoas, para vender os produtos de origem vegetal, algumas bebidas vegetais, elas acabam tomando o caminho contrário. Então elas começam a inventar ou colocar algumas informações, de repente, que elas não têm conhecimento, para poder enaltecer o seu benefício. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver um cara que está divulgando um produto vegetal, ele falar que todo ser humano ele é intolerante à lactose. Que a partir dos 5 anos de idade, todo mundo fica intolerante à lactose. Então é comum a gente ver esse tipo de argumento. Só que ele não Sim, precisa sim. falar isso para vender um produto vegetal, né? Ele pode falar, de repente, ele pode usar uma outra estratégia. Ele pode falar que se a pessoa não gosta, de repente, do gosto do leite, se ela não gosta por questões aí filosóficas, porque também existe isso, né? Essa questão do tratamento dos animais, ela pode, Aham. ela pode tomar um outro caminho, né? Que não necessariamente inventar, colocar essas inverdades sobre o leite. Isso é um ponto, né? Segundo ponto é que, assim, quando a gente tem uma divulgação em massa, né? Por exemplo, a gente vai no mercado. A publicidade dos produtos vegetais, ela tenta se assemelhar, isso vão dentro do mercado, muito aos produtos de origem animal. Então, por exemplo, você vai na gôndola lá de leite OHT. Aham. Exatamente do lado, você tem os produtos de origem vegetal, muitas vezes com a embalagem até parecida, né? Muito Sim, eu parecida. ia comentar isso com você. Às vezes eles mais caracterizam parecido com a vaca do que a gente mesmo usa isso, Com né? certeza. Tem um produto que eu não vou falar a marca aqui, mas assim, a embalagem dele, ele é um produto vegetal, uma bebida vegetal, mas a embalagem dele é como se fosse uma vaca, sabe? Uma pele de vaca. Então, branca com umas manchinhas pretas, e você tem um milk gigantesco escrito assim no rótulo, Aham. na frente, só que você, quando vai olhar a letra em cima, assim, tem uma outra palavrinha ali. Então, quer Aham. dizer, essa questão da propaganda também ela é muito parecida, né, com os dois, então eles tentam deixar os dois muito próximos, de repente, não sei se é para, né, acabar confundindo o consumidor, enfim, sei lá o que é, né, mas de fato que eles tentam surfar um pouco na onda aí do leite, isso com certeza. Sim, Agora, em sim. termos nutricionais, assim, obviamente as bebidas vegetais são extremamente benéficas também, mas eu não vou falar que elas são, de repente, melhores do que o leite em termos nutricionais. Primeiro que, assim, o leite a gente tem aí, falando de forma bioquímica, né, em relação aos aminoácidos, a gente tem a presença de todos os aminoácidos essenciais, né, que são aqueles aminoácidos que o nosso organismo não produz e que a gente, então, precisa obter, então, esses aminoácidos através da dieta. O leite é riquíssimo nesses aminoácidos, então, assim, tem essa questão dos aminoácidos, as proteínas do leite, de maneira geral, elas têm funções biológicas e funcionais muito grandes. Então, os produtos de origem vegetal ainda têm dificuldade em conseguir fornecer dentro de um mesmo copo, né, colocando ali 200 ml um, 200 ml de outro,
os produtos de origem vegetal ainda não conseguem suprir a mesma riqueza nutricional que tem os produtos lácteos, tá? Uhum. Muito por conta da questão que eu falei dos aminoácidos, da gordura também. Então, o leite ele é um alimento completo, né? E você consegue absorver e você consegue consumir diferentes nutrientes. E as bebidas vegetais não. Então, nas bebidas vegetais você tem dentro de uma formulação muito de um nutriente, mas carece de outro. Então você tem um produto que ele tem um alto teor de proteína, mas de repente ele vai carecer de uma gordura boa, por exemplo. Uhum. Então ainda não existe um balanço ideal, né? Obviamente ele tem o seu mérito, mas comparando ainda um com o outro, o leite ele é biologicamente mais nutritivo com certeza. Mas agora, obviamente, cada um tem seu objetivo. Se o cara, às vezes, quando uma pessoa fala para mim que ela não gosta de tomar leite, eu não sou aquela pessoa que vou insistir para ela tomar leite, porque assim, se ela não gosta por conta do Não gosto? sabor, não Aham. gosta, tudo bem. O que eu tento de repente falar é que às vezes ele chega falando que alguém conversou alguém falou para ele que ele é intolerante à lactose. Aí eu tento intervir. Aí vem aquela questão da Aham. gente orientar a comunicação. Mas por que você é intolerante? Você já foi no médico, já fez o teste para ver se você de fato é intolerante ou não, né? Mas é isso. Esse é o meu ponto a respeito das bebidas vegetais. Tem sim o seu mérito, né? Mas a gente não precisa diminuir, né, o nosso concorrente para dizer os méritos do nosso. Sim, Então, sim. coisa que infelizmente é muito comum, mas caminha tudo com essa questão que a gente falou da comunicação, né? Aumentar o nosso poder de argumentação, respeitando as diferenças, respeitando os outros produtos, e sabendo também, sabendo identificar a qualidade de cada um, sabendo identificar o benefício que cada um traz para a saúde, enfim. Até porque também eu já fiz muito projeto com produto vegetal, né? Então, assim, eu vejo o quanto são produtos extremamente valiosos, Uhum. mas, obviamente, a gente não pode dizer que um é um substituto do outro ou que um tem mais peso que o outro, não. São produtos diferentes, cada um com a sua característica nutricional e cada um com a sua importância também. Eu não posso falar nunca que tomando um copo de leite de soja vai ser a mesma coisa que eu tomar um copo de leite. Isso jamais. Mas Sim, cada um sim. tem a sua particularidade, né? Eu acho que em relação a ingredientes, né, igual o pessoal busca muito pelos produtos clean label, né, pelos rótulos aí clean label, eu não sei, assim, se os vegetais são tão mais clean label que os leites, né, de origem animal, né, porque igual aqui, eu pego um produto desse aqui, eu tenho leite e fermento lático, eu não tenho mais nada aqui. Né? E Exato. dificilmente você não tem mais ingredientes numa bebida vegetal, né? Assim, Exato. não é por essa pegada também que pode ganhar a galera, né? Então tem que aprender a Sim. olhar, né, a lista de ingredientes ali para saber se o que eu realmente estou buscando para minha dieta realmente é o que eu tô levando para casa, né? Ah, eu tô levando bebida vegetal, mas o que que tem ali, né? É Perfeito. importante o pessoal estar atento a isso. E normalmente, Sara, os produtos, as bebidas vegetais, normalmente elas possuem mais açúcar até do que se você for comparar, né? Porque, ó, eu digo açúcar adicionado, obviamente. Então, Uhum. a quantidade de açúcar ela é normalmente bastante elevada. E tem um artigo bem interessante que até o professor Paulo Henrique, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele Sim. fala muito desse artigo nas palestras dele. Ele é excelente para falar sobre essa parte de nutrição. E é um artigo muito interessante que alguns pesquisadores fizeram, o quanto se gera de gás carbônico para o meio ambiente com relação à quantidade de nutrientes que você fornece. Vou tentar Uhum. explicar melhor assim, né? Pegando um leite e uma bebida vegetal. Para eu fornecer, por exemplo, 10 gramas de proteína em cada uma dessas bebidas. Quanto de gás carbônico foi gerado para o meio ambiente comparando cada uma delas? Então, esse estudo ele diz totalmente o contrário do que essas fake news abordam. Né? As fake news falam que a produção de leite gera muito gases poluentes para o meio ambiente. Então, esse estudo fez exatamente essa descoberta. Então, eles viram que no leite, para eu fornecer uma quantidade X de nutriente, comparando com uma bebida vegetal, ela vai gerar uma quantidade muito menor de gases para o meio ambiente do que a indústria vegetal, né? Uhum. Então, é um artigo bem interessante, na verdade, que ajuda a gente a entender e acabar com essa questão de vez de que o leite é muito prejudicial para o meio ambiente por conta dos gases que são gerados. Só que, assim, Sim. eu estou gerando gases para o meio ambiente, obviamente gera, é impossível a gente falar que não, mas o quanto de nutriente eu consigo fornecer através disso é uma quantidade muito superior à indústria vegetal, por exemplo, né?
Então, os argumentos já começam a ser desmistificados nessa questão. Não, pois é, eu falo que é esse embasamento, né, esse preparo que a gente precisa de ter, né, cada dia mais para a gente saber se comunicar melhor, né? Então, eu falo assim, por exemplo, o professor Paulo Henrique, eu também sou super fã dele, eu gravei com ele semana passada, inclusive, um episódio muito legal. E é isso mesmo, eu falei exatamente isso com ele. Eu falei, caramba, a gente precisa de mais pessoas iguais a você, né? Que sai de dentro da universidade, vai para um seminário técnico, dá uma palestra, grava um podcast, né? Fala sobre o valor nutritivo, fala sobre comunicação, né? Fala sobre o papel da universidade. E a gente precisa realmente de mais profissionais tanto igual a ele quanto igual a você. Só uma dúvida minha mesmo. Em relação à nova rotulagem, você acha que, comparando com o nosso leite com as bebidas vegetais, você acha que a gente pode ter algum prejuízo? Sara, eu acredito que não. Acho que, na verdade, até o contrário. Na minha visão, acho que é até um benefício, na verdade. Né? Porque, primeiro que ela vale para todo mundo. Né? Então, se você tem, né? O interessante é que assim todo mundo vai ter que adotar a mesma medida. Então, acho que na verdade é mais benefício, mas não por conta de comparar um com o outro, não. Porque eu acho que na verdade isso não vai mudar. Eu acho que é mais benefício para o consumidor entender o que ele está consumindo. Né? Entendi. Então, isso evita. Que bom, então. Isso evita, por exemplo, você ter esses rótulos que são maliciosos. Como eu falei, por exemplo, lá o do Milk. Né, que não é um produto de origem animal, mas ele diz lá no rótulo, parece que é. Então acho que essa nova regra de rotulagem, eu acho que vai ajudar o consumidor a entender melhor o que ele está consumindo. Eu acho que é só isso. Comparando com o outro, eu acho que não vai ter benefício, nem vantagem, nem desvantagem, nem para um, nem para outro. Né? Eu acho que quem ganha isso, na verdade, é o consumidor. Né? Mas, de forma alguma, eu acho que vai ser um malefício, uma desvantagem para a indústria de laticínio. Isso eu acredito que não. Que bom, então. Já é um alívio aqui. Ô, Ramon, sobre as regulamentações e legislações, né, do leite de origem animal e das bebidas vegetais, você falou que, né, Sara, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas você, assim, do que você já estudou até agora, você acha que a gente tem os mesmos critérios? Né? Não precisa se aprofundar, né? Só uma opinião sua mesmo que eu quero aqui. Eu acho que os critérios eles são diferentes, né? Obviamente, na minha visão, não são os mesmos e, na verdade, de fato, não são. Né? Primeiro que a gente tem que pensar que a matéria do leite, né? O leite em si, ele é uma matéria muito mais delicada, muito mais suscetível a diversas alterações que podem ocorrer por questões externas. Então, isso acaba sendo um pouco mais complexo de você falar em termos de legislação. Né? Obviamente, o controle ele acaba sendo maior. E por ser uma matéria ali que já vem pronta, in natura, e tem uma variação muito grande por conta de raça, por contas geográficas, por conta de alimentação, então o controle também ele é muito mais rigoroso. Né? Então, você tem aí, de repente, mais análises, mais etapas que você precisa fazer de tratamento até o produto de fato poder ser consumido. Por exemplo. Então, sim, são pesos diferentes em termos de legislação, isso com certeza, né? E eu acho que pesa um pouco mais para o leite nesse sentido, por ser uma matéria que é mais, entre aspas, viva, né? Uma matéria que você pode ter mais alterações. Isso, consequentemente, acaba tendo que... Isso, na verdade, faz com que a legislação seja mesmo e tenha um peso diferente. Mas eu enxergo isso como um lado positivo. Né? Porque a gente tem, obviamente, mais controles, a gente consegue ter de repente, uma rastreabilidade, um histórico do nosso produto melhor. Né? Mas são, obviamente, diferentes, sim. Não, tá certo. Ô, Ramon, pra gente ir fechando aqui, eu queria que você deixasse uma fala final sua aí para nossas indústrias de laticínios em relação à comunicação. Né, o que você acha? Você já deu várias dicas, né? Você já deu uma aula aqui maravilhosa. Mas se fosse para você chegar em todos os laticínios do Brasil e deixar um recadinho lá para eles num post-it lá, o que você ia escrever para essa galera em relação à comunicação, né? Em melhorar, né, os nossos argumentos
para os nossos consumidores? Perfeito. Eu acho que o primeiro eu ia pegar um vídeo da indústria de cigarro e um vídeo da indústria de cerveja, de diversas propagandas que eles fazem, ia colocar no pendrive e colocar dentro de cada indústria, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Dizer que a comunicação ela é essencial, precisa existir, a gente precisa se adaptar a um novo público, porque, afinal de contas, é esse público que hoje é o público dominante na internet, que vai ser o público de amanhã, né? O principal consumidor. O tomador de decisões ali das famílias, né? Exatamente, o tomador de decisões. Então, assim, isso precisa vir da base, né? A gente precisa aumentar, tornar a propaganda mais acessível, mais engraçada, mais real. Descontraída, né? Descontraída, porque, assim, no final das contas, daqui a 10, 15, 20 anos, né, não seremos nós mais que vamos, de fato, dominar o mercado consumidor, vão ser essas pessoas. Então, a propaganda ela precisa vir, né, para alcançar todas as faixas etárias, né? Principalmente essa galera que daqui a pouco vai tomar o poder de decisão. Então, acho que é isso. Aumentar na estratégia de comunicação é extremamente importante e, principalmente, sem desmerecer outros produtos, porque senão a gente vai cair no mesmo erro que algumas pessoas caem, né? Que algumas pessoas fazem, que é precisar falar mal de algum produto para poder enaltecer o nosso. Então, acho que comunicação, investir em treinamento dos seus colaboradores, de explicar para eles o que eles trabalham, qual que é a função daquilo que eles fazem, quais são os benefícios daquele produto que é produzido dentro daquela indústria, enfim. Aumentar o poder de comunicação. Acho que essa é a mensagem principal que a gente precisa urgentemente. E a coisa que, assim, a FIL, né, a Federação Internacional do Leite, tem um trabalho fantástico nisso, né, de tentar aumentar esse poder de comunicação. Inclusive, o professor Paulo Henrique, ele é o coordenador do Subcomitê de Ciência e Tecnologia, e é feito um trabalho muito legal na FIL sobre esse ponto de vista, né, de trazer mais a informação para o consumidor final. Sim, então, acho que esse é o principal caminho. Lá no início do episódio, você lembrou da propaganda da Parmalat e, né, dos bichinhos. Eu não sei se... Para mim foi, né, no final dos anos 90 ali para 2000, né? Isso. Eu lembro muito, né, daquilo. Aquilo é muito presente aqui na minha memória, né? Os bichinhos lá, a musiquinha e tal. E assim, o que a gente lembrou durante o episódio aqui foi dessa campanha, entendeu? Nós não tivemos outras grandes campanhas que ficaram registradas na nossa memória. Eu tô falando de nós dois aqui, né? E o que nós estamos fazendo hoje, né, para deixar registrado aí na memória dos mais jovens que a gente, né? Eu acho que a gente precisa lembrar disso, sabe? Porque aquilo é muito forte, aquilo foi muito forte pra gente, né? A gente era criança, né? Pelo menos você deve ficar um bebezinho assim, mas eu lembro muito daquilo, né? Eu com os meus primos e tal, era muito forte. Até hoje a gente lembra daquilo, eu lembro direitinho da propaganda e dos bichinhos, né? Então, depois daquilo a gente teve casos muito isolados, né? A gente teve, se eu não me engano, só a Piracanjuba que tentou investir um pouco mais nessa questão, mas ainda assim são casos muito isolados, que eles contrataram até na época Ivete Sangalo, Bruna Marquezine, mas acaba ficando por isso, né? São casos muito isolados que não surtem efeito. Tudo muito rápido. Tudo bem rápido mesmo. Mas é isso, né? Essa é a nossa opinião, né, até aqui sobre a nossa comunicação no leite, né, do leite com os nossos consumidores. A gente não está aqui só para fazer críticas, né, Ramon? A gente está aqui para tentar chamar a atenção e tentar colaborar de alguma forma, né? Você deixou várias dicas aqui super legal, né, para a galera se atentar. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente precisa de ver outros exemplos, igual do cigarro e da cerveja, que funcionam, né? Funcionaram muito bem, né? Tanto que a quantidade de pessoas que né, viraram fumantes. Agora acho que diminuiu bastante, né? Acaba caindo. Mas é porque também diminuíram, né? Mas foi muito forte, né? A propaganda foi muito forte. Muito forte mesmo. Mas é isso, Ramon Rocha, muito obrigada, né? Eu já falei no outro episódio que eu queria que o próximo fosse você aqui presencial. Ainda não foi possível, você foi para mais longe ainda, né? Tô com medo do próximo, você nem tá no Brasil, ainda mais que já tá reclamando do calor, daqui a pouco você nem tá no Brasil mais.
Mas muito obrigada, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigado pela disposição, muito obrigado por você sempre estar atento aqui né, ao Papo de Laticínios. A gente pede uma ajuda, você socorre rapidamente, né? Sim. Eu desejo muito sucesso aí no pós-doc, né? Que você venha para a indústria para trazer todo o seu conhecimento logo, tá? A gente precisa de você. Tá bom? Com certeza. Eu que agradeço, Sara. Primeiro, assim, eu sou um espectador assíduo do Papo de Laticínios. Eu acompanho os episódios, eu vejo tantos cortes, alguns episódios eu vejo completo, que eu entro para ver o começo, e o papo tá interessante, eu vejo o episódio completo. Então eu sou um espectador, assim, eu gosto bastante do trabalho que vocês fazem. Estou muito feliz e lisonjeado, né, por esse segundo convite, por estar participando novamente. Eu queria agradecer também à Universidade de São Paulo, né, à Faculdade de Engenharia, de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, por ter disponibilizado desse tempo de estar aqui, e também pelo todo o suporte e apoio que eles dão para eu elaborar e para fazer meu trabalho na parte da pesquisa. E agradecer novamente a você, a todo mundo aí da equipe, tá, por esse tempo. Eu espero que o papo tenha sido interessante, que a gente tenha conseguido conversar sobre algumas coisas, e eu espero também que no próximo eu possa estar presencialmente aí no estúdio de vocês, confortável, com ar-condicionado, né? Porque aqui tá muito quente. Mas para mim é um prazer, sempre que precisar estarei à disposição. Tá, joia. Ramon, para quem quer acompanhar, né, o trabalho assim, do seu laboratório, eu falo do seu laboratório lá que tá ligado à sua universidade, para quem quer acompanhar mais o trabalho do Ramon, onde que o pessoal acha vocês aí nas redes sociais? Nós temos a página da USP em si, né? Que é a página da USP, a gente está falando dessa questão de comunicação. A página da USP no Instagram, ela é bastante ativa, então ela pega as principais descobertas das pesquisas que são feitas dentro da universidade e divulga essas pesquisas de forma bem, como a gente falou, né? Bem mastigada e bem resumida para o público final. Então, lá no Instagram da USP, vocês conseguem ter o conhecimento de tudo que a universidade produz e tudo que está sendo feito, vale a pena acompanhar. E também tem, né, o próprio site do departamento aqui, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Se colocar no Google lá, FZEA USP, vocês também conseguem acessar, e lá tem os links para ser direcionado para os sites, para as redes sociais, onde a gente costuma fazer a divulgação das pesquisas que a gente elabora. E também convido a todo mundo, né, caso queiram conhecer o campus aqui, fique à vontade. Também minha supervisora gosta bastante de receber o público externo. Com certeza, quem quiser vir visitar, saber o nosso trabalho aqui na USP, estaremos de braços abertos para todo mundo. Vou chamar a galera dos Laticínios, vou organizar uma excursão e vamos para lá. Vai ser legal, vai ser uma troca de conhecimento boa. Pois é. Mas de verdade, de repente, é uma Sim, ideia mesmo que a gente tem para poder conhecer mais sobre o trabalho de vocês, né, e tirar dúvida e aproveitar mais o conhecimento da galera. Sim. Mas tá joia. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo papo, né? Fica o convite para sempre que puder estar aqui com a gente no Papo de Laticínios. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio, vocês podem se inscrever agora lá no canal Papo de Laticínios no YouTube, né? É só procurar por Papo de Laticínios, acionar o sininho, se inscrever, acionar o sininho, e vocês vão acompanhar os episódios semanais que nós preparamos para vocês. Siga as nossas redes sociais, @Papo de Laticínios, @Evomilk_BR, @Evopac_oficial. Lá vocês vão ter conteúdo sobre o mundo de laticínios e as novidades que nós trazemos sobre o Papo de Laticínios, né? Sobre o nosso podcast. Lembrando do meu patrocinador aqui hoje, né? O Kefir Camponês, né? Um beijo para o Camponês, um beijo para o Lucas Machado. Muito obrigada pela garrafinha, né? Vai ser meu lanchinho agora da tarde. Vale a pena vocês conhecerem. Tem um clube de assinatura. É só entrar no site ocamponês.com.br. Eu agradecer também, né, minhas canequinhas. Eu também hoje recebi, né, recentemente um presente da Tecnolat, né, com as canequinhas com a logo do Papo de Laticínios. Tô cheia de presentes aqui hoje. Muito obrigada, galera, né? Um beijo para vocês e até a próxima semana.